Em depoimento ao juiz Eduardo Fernando Apio, da 13ª Vara Federal de Curitiba, o advogado Rodrigo Tacla Duran afirmou que foi vítima de extorsão e perseguição por integrantes da Lava Jato. Entre eles, o ex-juiz Sérgio Moro, e agora senador pelo União Brasil, além de o deputado federal Deltan Dallagnol, do Republicanos do Paraná. Tacla Duran teria apresentado provas, inclusive, do esquema de extorsão praticado por um grupo de advogados ligados a Moro e Dallagnol. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Dri de Lorenzo, que é editora executiva da revista Fórum. Dri, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Boa tarde, Cosmo. Boa tarde, Ana. Boa tarde para quem está nos assistindo. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Dri, esta semana o depoimento do Tacla Duran, lá na 13ª Vara Federal, trouxe um ingrediente a mais nessa discussão que envolve Lava Jato, perseguições políticas, enfim, com um adendo muito especial. A grande mídia parece que esqueceu deste depoimento do Tacla Duran. Eu queria te ouvir sobre essa questão, o depoimento do Tacla Duran e assim, o fato de não ter sido tão repercutido na grande mídia, Adri. Pois é, né, Cosmo? Esse depoimento era muito aguardado e só aconteceu agora que o juiz Eduardo Apio, ele assumiu aí a 13ª Vara de Curitiba, que é a da Lava Jato, e ele sempre foi um crítico a essa operação, aos métodos utilizados nessa operação. E agora, finalmente, o Tacla Duran, que acusa o Sérgio Moro, a Operação Lava Jato, né, em especial o advogado que era sócio da esposa do Moro, de ter tentado extorquí-lo. E na segunda-feira, o Tacla Duran, que vive exilado na Espanha, foi finalmente prestar esse depoimento ao juiz Eduardo Apio. E ele apresentou provas de que ele foi vítima aí de uma tentativa de extorsão. De acordo com ele, em 2016, o Carlos Zuccolotto, que é esse advogado que tem relação com a Rosângela Moro, ele teria pedido 5 milhões de dólares para que ele pudesse obter benefícios nos acordos de colaboração com a Lava Jato e se livrar da prisão. E durante o depoimento, ele apresentou provas para o juiz Eduardo Apio, que falou que como agora o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro agora são parlamentares, não é mais ali o fórum para que ele, né, dê seguimento a essas denúncias. Então agora, hoje, a gente tem a notícia que essas denúncias do Tacla Duran já estão no STF. O ministro Lewandowski já recebeu essas denúncias e encaminhou para a PGR para ver se vai dar seguimento aí a essas investigações. Ou seja, o Sérgio Moro e o Dallagnol agora vão enfrentar esses processos. Podem ser, o Tacla Duran já está no programa de testemunhas do Estado brasileiro, de proteção a testemunhas, e eles passaram agora a investigados por conta aí dos métodos da Lava Jato. E a gente viu, né, toda a cobertura que a mídia fez dessa operação, né, como endeusou os procuradores, o Sérgio Moro, né, criou aí, né, que ele era o herói, que ia combater a corrupção. E então não causa surpresa de agora, né, o Tacla Duran não ter tido, na segunda-feira foi o depoimento dele, de fato saiu muito pouca coisa, assim, não teve destaque na mídia comercial, né, esse depoimento do Tacla Duran, e veio num momento muito, assim, uma coincidência, né, ou que causa estranheza ali, tudo que se sucedeu antes desse depoimento do Tacla Duran, que foi bem na sequência de quando o Sérgio Moro tinha sido alvo aí ele era alvo de uma ação, uma operação que seria do PCC, que foi desarmada
pela Operação Sequaz da Polícia Federal, que desarmou essa operação que pretendia ir atentados contra servidores e autoridades, e uma delas era o Sérgio Moro, e que, né, então teve todo isso antes, que talvez aí, quando ela foi muito questionada, o próprio presidente Lula disse que era uma armação do Moro, né? E o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, disse que o timing, né, chama atenção, e porque foi bem na véspera do depoimento do Tacla Duran. Então, essa operação que, de fato, né, era uma investigação da Polícia Federal de que haveria esse plano do PCC contra essas autoridades, mas foi do jeito que ela foi autorizada ali pela juíza substituta da vara, que assumiu o caso, até o próprio diretor do Conjur, que é um site referência, né, do debate jurídico do país, chama atenção para a agilidade de uma juíza que em 3 dias ela assumiu numa sexta-feira, na terça-feira de manhã tinha uma decisão de 69 páginas para deflagrar a operação, que foi assinada 34 minutos depois da declaração do presidente Lula numa entrevista ao site 247, onde ele lembra os períodos, né, que ele ficou preso injustamente, 580 dias, sem poder ir ao enterro do seu irmão, perdendo seu neto, toda numa prisão que depois se mostrou aí injusta, que foi, né, com o principal algoz foi o Sérgio Moro, juiz que foi considerado suspeito, ou seja, não podia nem ter sido, né, quem julgasse a ação, e ele disse que falava ali que ele só ia ficar tranquilo quando foder o Moro, né? E aí ele aproveitou toda essa situação para se vitimizar e tal, e isso levou todo um debate sobre o timing dessa operação, né? Porque na sequência disso, na véspera do depoimento do Tacla Duran, estou falando aqui, mas se vocês quiserem perguntar outra coisa, me interrompa. Sim, eu estava aguardando você terminar, concluir essa parte do seu pensamento para te perguntar agora sobre uma reportagem que a Fórum fez, trazendo detalhes sobre a fraudulência de um documento que foi divulgado, onde se supunha que o PCC havia subornado, havia pago ao site Intercept naquela relação de vazamento de conteúdo sobre a Lava Jato, né? Esse documento tomou as mídias, ganhou proporção, primeiro por um jornalista da Record de Curitiba e da Jovem Pan, e depois foi amplamente divulgado, e agora a Fórum traz essa resolução, essa análise dessa documentação, dessa grande possibilidade, quase 100%, de ser um documento fraudado. Queria que você explicasse e falasse dessa reportagem. Pois é, essa foi uma reportagem exclusiva da revista Fórum, que a partir de uma análise feita pela equipe do professor de computação forense da Universidade Federal do ABC e também do MBA da USP, o Mário Gaziro, eles fizeram uma análise digital da imagem que foi enviada por esse jornalista que você falou, da Jovem Pan e da Record, né, da Paraná, que foi o Mark Souza. Ele enviou esse documento dizendo que o PCC tinha doado ao site Intercept. Ele pegou esse documento e analisou por esse software que ela chama, né, que é Error Level Analysis. É um software forense chamado, na verdade, é uma técnica ela que eu falei, e o software chamado Sherlock. E ele diz que após essa análise há 95% de chances, ou seja, quase 100% de chances, de que houve uma adulteração digital nesse documento. Segundo esse professor e a equipe dele, essa análise mostra pelo menos 3 linhas adulteradas ali no documento, que está nos autos lá da investigação e foi enviado para o Intercept, como se fosse, né, um documento
aí que provasse que o Intercept recebeu dinheiro do PCC. E segundo esse professor, que é o Gaziro, essa análise também foi enviada para outros especialistas de computação forense que concordaram que essa imagem foi adulterada digitalmente. Então, ele disse para Fórum que houve edição, houve. A impressão que se tem é que havia um texto por trás e maior e foi substituído. Então, e aí quando a gente vê quem é o Intercept, né? O Intercept foi o veículo que divulgou a Vaza Jato, que foram todos aqueles diálogos, né, que desmascararam, né, toda a operação Lava Jato, que mostrava lá o conluio entre os juízes, e os procuradores e tal. Então, foi essa reportagem que a Fórum trouxe, que mostra aí, né, a gente está falando de um professor da Universidade Federal do ABC, MBA da USP, não é uma análise séria. Então, mostra aí quase 100% de chance de ter sido adulterado mesmo. Agora, Adri, o que chama a atenção é que tudo isso se desenvolveu, essa história desta operação envolvendo a Polícia Federal, envolvendo a 13ª Vara lá de Curitiba, a Lava Jato, tudo que antecedia ao depoimento do Tacla Duran, né, que era muito aguardado. E aí começa a se questionar várias teorias, vê até o próprio Sérgio Moro pedindo para que o inquérito não fosse remetido ao Supremo Tribunal Federal, posicionamento de Deltan Dallagnol, esperneando lá no Congresso, enfim, por mais que a grande mídia não tenha noticiado, ao que tudo indica, tanto o Sérgio Moro como o Dallagnol sentiram o baque. É isso mesmo, Adri? Eu acho que sim, tanto é que parece que o Sérgio Moro já está falando em abdicar, né, sobre o fórum privilegiado, porque aí não iria para o Supremo, né, e ficaria lá no Paraná né, todo o processo dele, né, desse caso do Tacla Duran. Então, eu acho que sentiram e, assim, aproveitaram aí, né, de uma tentativa de atacar o PT, o campo progressista, para criminalizar, né? Então, para criminalizar, para aliar, associar, né, a esquerda e o campo progressista ao PCC, ao crime. Então, isso se junta aí numa estratégia deles aí também de criminalizar, né, para ser o novo, né, ganhar destaque para ser aí o novo líder aí dessa direita, criando aí uma frente aí de extrema direita com direita e associando a esquerda, criminalizando a esquerda, e que se encontra também nessa estratégia aí da oposição ao governo de, por exemplo, que fizeram com o Flávio Dino, que foi visitar a favela da Maré, o Complexo da Maré, e aí também foi associado ao crime. Então, eles sentiram e tentaram aí usar essa estratégia de criminalizar o PT e o campo progressista como um todo, né? Tá certo, então conversamos com Dri de Lourenço, que é editora executiva da revista Fórum. Dri, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje no Revista Brasil TVT. Muito obrigada, gente. Até mais. Prazer estar com vocês. Até. Abraço, até a próxima. Abraço. Tchau.